Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou Juliano Scarpellini, fiz mestrado aqui pela USP de Ribeirão Preto, no Departamento de Neurologia, com a professora Cláudia Sobreira, e hoje eu venho aqui para falar de um tema que foi, inclusive, tema do meu mestrado, que são as doenças mitocondriais. Deixa eu fazer uma breve introdução, nada muito aprofundado, até por conta do tempo um pouquinho mais restrito. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a mitocôndria, né, e suas funções, o metabolismo energético, passar um pouquinho sobre as miopatias mitocondriais, que é onde a gente vai se focar, e além disso, fazer um breve esquema de investigação, de exames para investigação inicial desses quadros de miopatia mitocondrial. Então, para a gente começar, falando da mitocôndria. A mitocôndria, ela é crucial para a célula. Ela tem diversas funções que são de grande importância, como o seu papel na participação da apoptose, metabolismo de ferro e enxofre, a sinalização de cálcio, precursores, produção e processamento de precursores de lipídios, proteínas. Tem um papel importante também na homeostase e interfere nos processos de proliferação celular. Mas, sem sombra de dúvidas, o processo mais estudado e que tem grande importância na mitocôndria é o seu papel na produção de energia. As mitocôndrias, elas são consideradas a usina da célula. A gente sempre fala isso desde as primeiras aulas de biologia, né? Então, é interessante a gente ver que é um processo complexo, né? A mitocôndria, ela foi, assim, ao longo da evolução, uma estrutura ultra especializada, principalmente aí no quadro de produção de energia, e a gente tem esse processo bastante complexo. Como é que a gente pode resumir? Vamos fazer um esquema muito simplificado? Não. Até um dos grandes estudiosos da parte do metabolismo mitocondrial, que foi o Krebs, ele fala que para a gente entender um pouco mais sobre a vida, a gente deveria entender também sobre bioquímica. Então a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a bioquímica e o metabolismo energético. Primeiramente, como eu estava falando, a mitocôndria, ela tem essa estrutura que ao longo da evolução ela foi favorável para o próprio processo de produção de energia. Então, ela tem uma matriz externa, uma matriz interna, diversas cristas, que é onde aqui ocorre principalmente o processo de fosforilação oxidativa. Nessas regiões, a gente vai ter a ocorrência de diversas etapas do processo de produção de energia. Então, a gente vai ter a glicólise, vai ter o ciclo de Krebs e o processo aqui, que é vamos dizer, o mais importante, né, que produz a maior quantidade de ATP, que é a fosforilação oxidativa, que vai incluir a cadeia respiratória e a ATP sintase. Aqui é uma representação um pouco mais fidedigna, né, das proteínas que compõem a cadeia respiratória. E aqui uma representação mais esquemática, que vai ser um pouco melhor para a gente entender sobre como ocorre aqui a síntese de ATP na fosforilação oxidativa. Basicamente, o que vai acontecer são dois processos que ocorrem de maneira simultânea. Então, a gente vai ter a passagem de elétrons, né, cadeia transportadora de elétrons, através de alguns cofatores, como a coenzima Q, o citocromo C, e isso vai gerar um gradiente de prótons, né, vai gerar passagem de prótons H+, para o espaço intermembrana, que depois ele vai retornar para a matriz mitocondrial através da ATP sintase, e nesse processo ele vai produzir esses ATPs, ele vai gerar esses ATPs. Então, esse processo ele vai acontecer de maneira praticamente ininterrupta e vai fazer essa produção dos ATPs. E aí, o que que isso influi na parte clínica? As mitocôndrias, elas são células ubíquas. Elas estão presentes em praticamente todos os tecidos, exceto ali nos eritrócitos. Então, uma disfunção das mitocôndrias vai gerar esse acometimento multissistêmico, que é o que, em geral, a gente vê nas doenças mitocondriais. E por isso elas são doenças tão complexas. A gente vai ter o acometimento de músculo esquelético, que é o tecido que tem maior demanda. Pode ter acometimento dos olhos, ouvidos, sistema nervoso central, coração, aparelho de trato gastrointestinal, rins, sistema nervoso periférico, em alguns casos também do sistema hematopoético, é, associado a algumas grandes deleções que a gente vai comentar posteriormente. Então, esse acometimento multissistêmico torna essas doenças doenças muito complexas.
E aí a gente vai focar um pouquinho agora nas miopatias mitocondriais. O que que são as miopatias mitocondriais? A gente chama de miopatia mitocondrial aquelas miopatias que são oriundas da disfunção do metabolismo energético da fosforilação oxidativa. Então, a gente vai ver que tem um defeito na fosforilação oxidativa, que inclui o que a gente estava comentando, né, da cadeia respiratória e ATP sintase. A gente tem alguns fenótipos mais clássicos das miopatias mitocondriais. A gente tem o fenótipo com acometimento ocular, que seria o PO, a oftalmoplegia externa progressiva. A gente tem aquele fenótipo que tende a ser só mais miopático, então a gente teria o acometimento só com fraqueza, mas lembrando que a gente sempre tem um acometimento muito sistêmico, e um fenótipo associado à intolerância ao exercício, que é o paciente que tem fadiga, não tolera exercícios mais prolongados e tudo. Agora, a gente vai comentar um pouquinho sobre como a gente poderia fazer uma investigação breve, como que a parte genética e tudo poderia influir no nosso jeito de pensar esses diagnósticos. A gente vai falar principalmente aqui da miopatia pura, né, com fraqueza muscular, e da miopatia associada com PO. A intolerância ao exercício é um pouco mais complexa, então ficaria para um tópico à parte. A gente não vai comentar muito dela nessa aula. Primeiramente, falando da oftalmoplegia externa progressiva, então, é esse quadro. Basicamente, a definição de oftalmoplegia, como o próprio nome diz, o paciente ele vai ter oftalmoplegia, então, vai ter uma restrição da motilidade ocular, e além disso, ele tem associado com a ptose. A gente pode ter o quadro só com a oftalmoplegia isolada, ou um quadro multissistêmico, né, que pode variar até o quadro de um Kearns-Sayre, com acometimento de surdez, neurosensorial, neuropatias periféricas. Então, assim, é um quadro que também é bastante variável. Mas, basicamente, para a gente, vai importar se o paciente tem o PO nesse fenótipo. E aí, como que a gente pode pensar? A primeira coisa que a gente sempre vai fazer, e isso vale para praticamente tudo, né, é a gente gerar essa suspeita clínica. Então, o paciente tem que ter o PEU, né, tem que ter a oftalmoplegia externa progressiva, e além disso, se ele tiver um acometimento multissistêmico, um acometimento, igual a gente tinha comentado no começo, né, a surdez neurosensorial, uma neuropatia periférica, isso vai contribuir para a gente pensar numa doença mitocondrial ou numa miopatia mitocondrial, aqui no caso. Além disso, a gente pode pensar se esse paciente tem algum biomarcador de disfunção mitocondrial. Os mais comuns são o lactato aumentado no repouso e principalmente o lactato de esforço aumentado, quando ele tem um aumento significativo em relação ao lactato de repouso, e outros marcadores mais novos, como o GDF-15, FGF-21, que a gente não usa ainda tanto na clínica, né, para a gente tentar demonstrar também essa disfunção mitocondrial. E o próximo passo é a gente voltar um pouquinho para a genética. Tudo bem, a gente tem a suspeita clínica, o paciente ali com uma miopatia, com a PO. Quais seriam as principais causas? A gente sabe que quase 70% dos casos são causados por uma deleção única do DNA mitocondrial. Depois a gente tem algumas mutações de ponto e ainda menos frequente as mutações do DNA nuclear. Então, o que a gente vai pensar primeiro é que esse paciente provavelmente tem uma grande deleção do DNA mitocondrial. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente fez o primeiro passo, que é a caracterização clínica, e agora a gente vai ter que obter o material genético para fazer a testagem dessas grandes deleções. A gente pode começar pela coleta de urina, coleta desse material genético da urina. Em geral, a gente tem uma menor representatividade dos mutantes por conta da heteroplasmia, que assim, a heteroplasmia é a coexistência de material genético mutante e material genético selvagem, e isso varia, e essa variação que ocorre entre os tecidos e mesmo durante o ciclo celular e às vezes até durante a própria vida do indivíduo, isso pode variar, mas principalmente a variação entre os tecidos. Por exemplo, os tecidos de maior demanda, eles costumam ter uma maior heteroplasmia, né, uma maior representatividade de material genético mutante do que outros tecidos com menor demanda energética. A urina, a gente vê que ela consegue até ter alguma boa representação desse material genético mutante. Então, a gente poderia começar com uma coleta de urina, que é muito mais simples, por exemplo, do que a coleta de uma biópsia de músculo. E aí, a gente vai fazer o PCR em gel de agarose, que é o próximo passo que eu vou falar aqui um pouquinho. E nesse PCR, a gente vai tentar detectar se o paciente tem uma grande deleção, se ele tem uma deleção única. Então, ele vai fazer essa bandinha aqui da deleção única. Se tudo bem, a gente fez lá
a nossa coleta através da urina, a gente conseguiu uma grande representação, a gente conseguiu uma porcentagem de mutantes significativa, tudo bem, a gente prosseguiria com o diagnóstico. Não, a gente teve uma representatividade muito pequena, ficou na dúvida se formava essa banda, aí nesse caso, sim, a gente teria que voltar, fazer, né, a biópsia de músculo, porque isso a gente pode conseguir uma representatividade maior dos mutantes, e além disso a gente consegue outras informações aqui na biópsia, a gente consegue informações sobre a própria arquitetura do músculo, a gente consegue informações se realmente confirma a disfunção mitocondrial através das colorações do SOD, do COX, então, a biópsia ela acaba trazendo outras informações, além sobre de só ter a presença ou não dos mutantes. E aí lá a gente fez o nosso PCR em gel de agarose, a gente pode ver a deleção única, ou pode acontecer de a gente ter deleções múltiplas. Então, em vez de formar uma única banda aqui no PCR, a gente formaria várias bandinhas. Isso, para a gente, sugere que o paciente deve ter alguma alteração de genes nucleares, né, genes associados com a estabilidade mitocondrial, com o RNA transportador. E aí, nesses casos, se a gente detecta deleções múltiplas, a gente partiria para análise de genes nucleares, né, para outros testes genéticos. Agora, voltando, lá no começo, vamos supor que o nosso paciente não tenha o acometimento ocular. Então, o paciente não tem PO, ele só tem a fraqueza muscular, às vezes até tem intolerância a exercício associado, tudo. Então, ele tem um fenótipo muito mais miopático. Nesse caso, a gente vai fazer a caracterização clínica, né, que isso vale para qualquer doença, porém, agora a gente vai ter que pensar em qual que é a causa genética mais comum desses quadros. E aí a gente inverte um pouco as proporções. Alguns estudos mais recentes, como o de Montano, falam que mais de 70% dos casos seriam mutações de ponto do DNA mitocondrial, seguido por mutações de DNA nuclear, e ainda muito raro, muito pouco frequente, deleção única do DNA mitocondrial. Então, a gente muda aqui um pouquinho o nosso algoritmo de investigação. Então, a gente fez a primeira parte, caracterização clínica, determinação de marcadores de disfunção mitocondrial. Aí a gente já partiria para o teste molecular, né, que a gente coletaria no sangue, e aí a gente poderia fazer testagem de mutações de ponto, né, das doenças mais comuns, né, como Pramer, Fipramelas, ou então, se o paciente tem um fenótipo mais inespecífico, ou se a gente já tentou algumas mutações e a gente não teve um resultado positivo, né, não confirmou nenhum diagnóstico, a gente partiria para um exame mais genérico, né, como o exoma, que a gente consegue uma cobertura, podendo chegar em uma taxa de diagnóstico de cerca de 60, às vezes 70%. E aqui é a mesma coisa, a gente fez já o nosso teste molecular, não conseguimos chegar a nenhuma conclusão. Aí a gente partiria também para a biópsia de músculo, para tentar obter algumas outras informações, certo? Então, assim, a ideia, né, desse breve aula aqui era a gente mostrar como que a gente pode partir lá do básico, né, da bioquímica, da parte das alterações mitocondriais, para a gente chegar aqui na parte clínica. Qual que seria o impacto disso? O impacto da gente entender as alterações mitocondriais, para a gente entender também a relevância clínica dessas alterações. Gostaria de agradecer essa oportunidade e falar aqui um pouquinho sobre um tema que tanto me atrai. Obrigado.